O jovem caçador abaixa a cabeça e diz que eles não tinham escolha. Segundo ele, tudo foi feito sob ordens diretas do comandante deles, então simplesmente seguiram o que lhes foi mandado. Lin Yu diz a eles que seria muito mais sensato confessarem tudo direito agora. Afinal, o comandante deles já está morto, e não existe mais motivo para continuar protegendo as mentiras dele. O jovem caçador cerra os punhos e finalmente admite a verdade. Ele diz que o comandante enganou todo mundo ao afirmar que seu próprio fantasma era poderoso bastante para lidar com o espírito maligno sem nenhum problema. O homem ao lado dele confirma isso na mesma hora. Ele diz que Yoni era o membro mais forte e mais capaz de toda a equipe, então todos naturalmente acreditavam nele. Depois, ele acrescenta outro detalhe que à primeira vista parece sem relação, mas claramente importa. Yoni tinha uma namorada, e os dois estavam juntos havia mais de 4 anos. Essa informação chama a atenção de Lin Yu na mesma hora. O homem continua dizendo que isso pode estar diretamente ligado à regra estranha que proíbe homens e mulheres de falarem um com o outro. O caçador relembra que, da última vez que viu Yoni, o homem parecia profundamente abalado e distraído. Não muito tempo depois, ele ouviu rumores de que a namorada de Yoni tinha terminado com ele e ido embora. O comandante dos investigadores de repente parece ligar as pistas soltas na cabeça. Ele imediatamente dá um palpite sobre quem poderia ser a namorada de Yoni e compartilha isso rapidamente com todos os outros. Então o homem fala o nome da garota em voz alta, identificando-a como a namorada de Yoni. Os caçadores mais jovens ficam visivelmente chocados com isso e confirmam às pressas que o que ele disse é verdade. Essa mesma garota, Yoni, tinha sido a primeira vítima encontrada pela equipe de investigação do Department Number 9. A morte dela, que antes parecia ser só o começo, agora parece muito mais central para o caso inteiro. Um jovem investigador propõe uma teoria, sugerindo que Yoni pode ter morrido antes da namorada. Mas o comandante dos investigadores continua em dúvida e aponta que, como um extraordinário caçador de terceiro rank, Yoni poderia facilmente ter usado um feitiço de animação suspensa para fingir a própria morte. Nesse momento, os jovens finalmente percebem a verdade assustadora sobre o inimigo diante deles. Eles estão lidando com um caçador de terceiro rank que não apenas sobreviveu, mas também sabe controlar um fantasma. O protagonista organiza tudo em silêncio na própria mente e conclui que Yoni deve ter escondido sua verdadeira força de propósito. Mais do que isso, ele provavelmente encenou a própria morte desde o começo para se esconder nas sombras. Lin Yu levanta a cabeça e avisa a todos ao redor para não relaxarem nem por um segundo. Ele diz que, a partir dali, eles não estão mais enfrentando um simples espírito rancoroso, mas uma criatura fantasmagórica completamente formada, que já amadureceu e se tornou algo muito mais perigoso. O comandante da equipe de investigação olha para o protagonista e pergunta com urgência se ele tem algum artefato incapaz de destruir o fantasma. Sua voz carrega ao mesmo tempo esperança e desespero. Lin Yu diz que não pode depender demais de artefatos ali, porque o lugar está transbordando energia espiritual densa. Esse ambiente dá ao fantasma um refúgio quase perfeito, então ele ordena imediatamente que todos os jovens parem de se espalhar e se juntem bem perto dele. O grupo rapidamente forma um círculo defensivo com movimentos tensos e rígidos. Então, de algum ponto na escuridão além da linha deles, sons estranhos e antinaturais começam a ecoar, fazendo todos ali endurecerem de alarme. A equipe encara a frente com tensão crescente enquanto uma garota se aproxima devagar saindo das sombras. Num momento tão perigoso, ninguém consegue entender por que ela apareceria ali de repente, e essa incerteza só deixa a cena ainda mais perturbadora. A garota assustada cai no choro e solta um grito alto e desesperado. Com a voz trêmula, a criança chama pelo pai e implora para que ele a salve. Um dos caçadores olha para a garota, abalado, mas ainda tentando manter a calma, e diz que ela se confundiu. Ele não é o pai dela, e ela está falando com a pessoa errada. No instante seguinte, os olhos da garota se acendem com um brilho infernal que faz o sangue de todos gelar. Na hora, eles entendem que a figura diante deles não é uma criança de verdade, mas um fantasma usando o cadáver de uma criança, e o protagonista avisa com firmeza que eles estão sendo atacados por um corpo possuído. Os caçadores ficam atordoados com essa revelação e mal conseguem esconder o choque.
Eles percebem imediatamente que o fantasma que os enfrenta não é apenas poderoso, mas também ardiloso bastante para enganá-los com uma precisão assustadora. Uma energia escura e sinistra se espalha rapidamente pelo lugar como uma névoa congelante. Um dos jovens caçadores de repente sente um frio rastejar pelo corpo e fica certo de que o fantasma já está bem ao lado dele. Quase antes que alguém consiga reagir, o fantasma realmente aparece ao lado do homem. Nesse momento crítico, o protagonista avança sem hesitar e declara que nunca vai permitir que seu companheiro morra enquanto ele estiver ali. Lin Yu se move com uma velocidade incrível e imediatamente tira sua arma mais eficaz. Em um único movimento preciso, ele lança rajadas torcidas de energia direto contra o fantasma. O protagonista percebe rapidamente algo importante no meio do confronto. No instante em que seu poder toca o fantasma, a forma da criatura começa a se desfazer, e ela recua com medo antes de tentar fugir do campo de batalha. Sem perder um segundo, o homem tira uma garrafa de água marcada de seu armazenamento virtual. Ele a destampa em um só movimento fluido e derrama o líquido diretamente sobre a mão do fantasma. O efeito é imediato e aterrorizante. O fantasma solta um grito tão agudo e doloroso que rasga o lugar inteiro, e então foge em pânico para dentro do portal de energia. O jovem caçador fica tomado pelo alívio e já não consegue segurar as lágrimas. Ele acabou de sobreviver a uma situação mortal, mas, antes que alguém consiga realmente se acalmar, os caçadores posicionados no círculo defensivo escutam passos pesados de mais fantasmas se aproximando. Todos se preparam para a próxima onda, sabendo que a verdadeira luta está longe de acabar. Lin Yu ordena que ninguém responda a vozes fantasmagóricas, em hipótese nenhuma, fale com mortos do sexo oposto, porque, no instante em que isso acontecer, o mecanismo da morte será ativado de novo. Da escuridão, outra criança fantasma emerge devagar e caminha direto na direção do jovem investigador. Com uma voz lamentável, ela o chama de papai e implora por ajuda enquanto se aproxima. O fantasma continua pressionando, perguntando por que ele não a salvou quando ela precisou. Antes que ele consiga responder direito, ela se joga de repente sobre ele e o derruba no chão. Mesmo naquele momento aterrorizante, o investigador escolhe confiar no aviso do protagonista em vez das palavras do fantasma. No fundo, ele só pode torcer para que Lin Yu encontre algum jeito de conter esses espíritos implacáveis antes que mais gente morra. Lin Yu libera seu poder e forma um campo protetor de energia ao redor de si mesmo. A força dele explode em todas as direções, espalhando violentamente os fantasmas atacantes e arremessando-os para longe do grupo. O protagonista não consegue entender de onde veio uma quantidade tão assustadora de cadáveres no shopping. Na cabeça dele, todos aqueles corpos já deveriam ter sido encontrados, recolhidos e levados pela polícia há muito tempo. Usando o líquido especial que deixa rastros visíveis, Lin Yu começa a seguir os movimentos do fantasma maligno pelo shopping. Ele logo percebe sinais de que o fantasma esteve vagando por todo o prédio, mas, neste exato momento, ele já não está mais ali. O protagonista se mantém em alerta e espera em silêncio o fantasma aparecer de novo. Ele já decidiu que, da próxima vez que ele surgir, vai atacar sem hesitar e acabar com tudo em um único golpe fatal. Uma garota fantasma de repente corre até o protagonista saindo da escuridão. Com um ar ao mesmo tempo estranho e miserável, ela tenta falar com ele e o chama baixinho de papai. Lin Yu reage sem o menor sinal de suavidade e joga o fantasma para longe dele de forma brutal. Com desprezo na voz, ele diz que nunca iria querer uma filha daquelas. Um dos caçadores se assusta com o que acabou de ouvir e não consegue esconder a confusão. Ele se pergunta por que Lin Yu não tem medo de responder ao fantasma, já que isso poderia atrair o fantasma principal e ativar a regra mortal de assassinato. O detetive entende rápido que o protagonista não falou aquilo por descuido. Ele fez isso de propósito, usando a criança fantasma como isca para atrair o espírito maligno realmente cruel, e um segundo depois fica claro que o detetive estava totalmente certo. Pouco depois, um fantasma feroz aparece em silêncio atrás do protagonista. A chegada dele é repentina e arrepiante, como uma lâmina saindo da escuridão bem nas costas dele. Lin Yu age na mesma hora e usa a faixa do faraó para prender o fantasma.
O estranho artefato Yin dispara com uma velocidade sinistra, tentando amarrar e imobilizar completamente a criatura antes que ela consiga escapar. Em poucos segundos, a bandagem do faraó se enrola com força no corpo do fantasma da cabeça aos pés. Camada após camada o envolve até que o espírito maligno fica totalmente contido e preso no lugar. O comandante da equipe de investigação não consegue esconder a empolgação ao ver isso acontecer. A alegria aparece no rosto dele, porque Lin Yu finalmente conseguiu capturar o fantasma vivo depois de todo o caos e perigo. O protagonista caminha calmamente até o fantasma capturado. Mesmo enquanto a criatura luta de forma desesperada para se soltar das amarras mágicas, Lin Yu se aproxima sem demonstrar nenhum pingo de medo. Os jovens observam com admiração aberta, claramente impressionados com a habilidade de Lin Yu. Para eles, o fato de ele ter conseguido capturar vivo um fantasma de nível tão alto é quase inacreditável. Um dos jovens caçadores fica especialmente chocado com outra coisa que acabou de ouvir. Ele fica visivelmente atordoado ao perceber que o detetive chamou o protagonista de imperador. O detetive confirma que foi exatamente isso que ele disse. Ele conta a todos os presentes que uma figura importante está participando dessa operação, um jogador poderoso conhecido no fórum pelo apelido de Imperor. Os caçadores mal conseguem conter a empolgação depois de ouvir isso. Eles passaram muito tempo no fórum e ouviram várias histórias sobre o Imperor, então perceber que ele está bem diante deles enche todo mundo de alívio e admiração. As garotas finalmente entendem por que o protagonista ficou tão calmo o tempo todo. Agora faz todo sentido para elas o motivo de ele sempre assumir o controle da situação e agir primeiro sem qualquer hesitação. O comandante detetive se aproxima do protagonista com uma expressão confusa e faz uma pergunta importante. Já que o fantasma foi capturado, ele quer saber por que Lin Yu ainda não o destruiu. Lin Yu responde sem tirar os olhos do espírito contido. Ele diz ao detetive que, antes de destruir o fantasma, pretende interrogá-lo a fundo e obrigá-lo a revelar tudo o que sabe. O protagonista observa as tentativas fracas do fantasma de se libertar e manda ele parar de desperdiçar forças. Ele diz que o que o está suprimindo é um poderoso artefato Yin, então resistir é inútil, enquanto o fantasma maligno por dentro não consegue entender de onde surgiu um caçador de nível tão assustador, alguém capaz de controlar fantasmas e comandar tantos artefatos ao mesmo tempo. Lin Yu tira um parafuso arremessável de energia e o mostra friamente ao fantasma como um aviso. Então ele ordena que a criatura diga imediatamente onde Yoni está, mas o fantasma responde que está preso por um contrato com seu dono e não pode traí-lo tão facilmente. Mesmo preso, a criatura ainda se apega à esperança. Ela acredita que, quando seu dono descobrir o que aconteceu ali, com certeza virá resgatá-la das mãos de Lin Yu. Lin Yu diz ao fantasma que seria mais inteligente começar a falar agora. Ele avisa que um único parafuso arremessável já será suficiente para fazer a alma do fantasma sofrer tanto que ele vai implorar por misericórdia. Mas Lin Yu não pretende contar só com a dor. Junto com a ameaça, ele também oferece uma tentação, tirando um maço grosso de dinheiro e prometendo pagar generosamente se o fantasma revelar a localização do seu mestre. As garotas encaram a cena com admiração e incredulidade cada vez maiores. Primeiro Lin Yu capturou o fantasma vivo, depois intimidou ele sem nem piscar, e agora ainda está tentando suborná-lo como se já soubesse exatamente como lidar com qualquer tipo de inimigo. Lin Yu acredita que não existe amizade verdadeira entre um caçador e um espírito de baixo nível. Na visão dele, o que existe entre eles não é confiança, mas apenas submissão imposta por meio de um contrato vinculante. O fantasma capturado fica claramente tentado ao ver o dinheiro. Ele começa a imaginar que, quando voltar para o mundo dos fantasmas, toda aquela grana poderia comprar um iate fantasma, uma mansão extravagante ou vários outros luxos. Então, sem qualquer aviso, o espírito maligno muda de ideia de repente. Sua aura cresce violentamente ao liberar uma enorme quantidade de energia de uma só vez e ele começa a rasgar a bandagem do faraó por dentro. O protagonista observa surpreso enquanto o corpo do fantasma começa a desaparecer. Ele não consegue entender de imediato como isso é possível, porque o espírito maligno estava firmemente preso pela bandagem do faraó até um instante atrás. O jovem detetive fica abalado com a reviravolta repentina e reage com nervosismo.
Ele olha rapidamente para Lin Yu e pergunta o que exatamente está acontecendo bem diante deles. O protagonista logo entende o motivo por trás do desaparecimento do fantasma. Hunter Yoni se lembrou desse espírito e, de alguma forma, encontrou um jeito de puxá-lo de volta à força. O comandante detetive dá um passo à frente, ainda sem conseguir entender o que acabou de presenciar. Ele diz que viu pessoalmente o fantasma sendo preso com força pela bandagem do faraó, então esse resultado deveria ser impossível. Lin Yu admite que ainda não tem uma resposta completa. Normalmente, um fantasma capturado nem deveria ser capaz de entrar no espaço fantasma, e mesmo assim esse conseguiu se mover para longe através do próprio mundo real. Os detetives começam a formar uma teoria com base nesse fenômeno estranho. Eles sugerem que o caçador Yoni talvez ainda esteja vivo e possua uma habilidade especial que lhe permite mover um fantasma diretamente pelo mundo real. Mas, ao contrário dos detetives, o protagonista não está totalmente convencido dessa conclusão. Ele não tem certeza de que o fantasma que escapou seja realmente subordinado ao caçador Yoni. Um dos jovens caçadores então se lembra de um detalhe importante e aponta isso às pressas. Yoni só tinha conseguido controlar fantasmas malignos antes, enquanto esse fantasma já tinha alcançado nível muito mais perigoso de fantasma feroz. Lin Yu imediatamente pede aos detetives que entreguem todas as informações confidenciais disponíveis no Centro de Investigação número 9. Ele quer que todos os registros secretos e detalhes escondidos sejam levados até ele sem demora. Depois de estudar com cuidado os documentos secretos, o protagonista chega a uma nova conclusão preocupante. Esse fantasma não apenas espalha energia ímpar pelos arredores, mas também parece ser capaz de transferir essa energia de volta para seu dono. Lin Yu levanta os olhos dos documentos e diz a todos os presentes que agora tem várias explicações possíveis em mente. Mesmo assim, antes de ter certeza, cada uma delas ainda precisa ser testada e verificada. O protagonista diz que começou a suspeitar que a chave de tudo está na morte do caçador Yoni. Ao ouvir isso, o jovem detetive oferece com cautela uma teoria própria e sugere que Yoni talvez ainda esteja vivo. Lin Yu concorda com o instinto do jovem, mas dá a isso um tom mais sombrio. Ele diz que Yoni realmente voltou, só que não no sentido normal, e sim por meio da ressurreição. O detetive fica completamente perdido com essa resposta e não consegue esconder a confusão. Ele pergunta ao protagonista como algo assim poderia sequer acontecer. O protagonista pensa em silêncio e explica sua visão. Ele acredita que Yoni realmente ressuscitou depois da morte, mas não como um ser humano vivo, e sim retornando como um fantasma. Essa possibilidade é tão chocante que deixa os detetives do departamento número 9 e os jovens caçadores visivelmente abalados. Por um momento, o grupo inteiro fica em choque com a implicação assustadora do que Lin Yu acabou de dizer. Lin Yu considera essa explicação mais razoável disponível. Na visão dele, Yoni combinou o nível que tinha como caçador com o poder da própria energia fantasmagórica, o que permitiu que ele fizesse coisas que espíritos malignos comuns jamais conseguiriam fazer. Como fantasma, a obsessão e o ressentimento de Yoni parecem ter formado uma regra de morte que proíbe falar com o sexo oposto. Ao mesmo tempo, ele ainda mantém a capacidade de controlar seus fantasmas contratados e forçá-los a obedecer à sua vontade. Lin Yu acredita que um fantasma contratado estava agindo dentro do shopping, matando pessoas e alimentando os dois espíritos com poder. Enquanto isso, o próprio Yoni estava cometendo crimes em outros lugares ao mesmo tempo. O chefe dos detetives consegue ver lógica na explicação de Lin Yu, mas ainda aponta um grande problema. Até agora, nunca houve um caso conhecido de um caçador se transformar em fantasma depois da morte, enquanto o jovem detetive fica incomodado com outro mistério e se pergunta como um caçador e um fantasma poderiam usar poder e ir em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. O protagonista diz que essa parte ainda é um mistério por enquanto. Mesmo assim, ele os tranquiliza com calma, dizendo que logo eles vão conseguir descobrir a resposta. O comandante dos detetives decide imediatamente que eles não podem mais tratar isso de forma leviana. Já que agora estão enfrentando dois fantasmas ferozes em locais separados, ele pretende pedir reforços na mesma hora. Lin Yu decide que ficar esperando reforços é a pior escolha possível agora.
Na visão dele, cada minuto a mais de atraso dá a Ioni mais tempo para se aproveitar da resposta lenta dos detetives e continuar matando gente para aumentar a própria força. O protagonista analisa as informações reveladas pelo líquido que deixa rastros e logo identifica o movimento mais recente do fantasma. Ele avisa que o alvo já se teleportou para um condomínio residencial na periferia da cidade. O comandante da unidade de investigação 9 reage na mesma hora ao ouvir essa atualização. Sem perder nem um segundo, ele ordena que todos os subordinados sigam imediatamente para o condomínio. Um dos caçadores hesita e levanta uma preocupação, dizendo que pode ser perigoso sair do shopping sem deixar ninguém protegendo o local. O protagonista responde com calma que o fantasma não vai voltar lá tão cedo, porque agora vê aquele lugar como algo perigoso. Lin Yu ordena que os caçadores permaneçam dentro do shopping e não o sigam mais adiante. Ele não tem a menor intenção de deixar aqueles jovens jogarem a própria vida fora numa luta que já passou do nível deles. Os caçadores de fantasmas ficam profundamente comovidos com a decisão do protagonista e não conseguem deixar de elogiá-lo. Com gratidão sincera, eles agradecem por ele protegê-los e por mostrar uma bondade e um caráter tão raros num momento como esse. Algum tempo depois, um carro levando os detetives e o protagonista chega ao condomínio residencial. No momento em que chegam, Lin Yu sente imediatamente que a energia fantasmagórica ali, e o clima fica pesado na mesma hora. Lin Yu analisa a assinatura de energia do fantasma com um olhar afiado e concentrado e logo localiza sua presença. Ele ordena que os detetives comecem a evacuar os moradores imediatamente, enquanto ele mesmo vai lidar com o fantasma. O protagonista sai correndo, seguindo o rastro de energia que o fantasma deixou para trás. A cada passo, ele sente que o espírito maligno está muito perto, em algum lugar logo à frente, esperando na escuridão. O homem para de repente no lugar e levanta a cabeça devagar, estreitando os olhos. Acima dele, empoleirados nos fios como pássaros sinistros da noite, dois fantasmas estão sentados em silêncio. Lin Yu caminha direto até um dos fantasmas sem mostrar o menor medo. Então ele olha de perto para ele e pergunta com voz firme se o nome dele é mesmo Ioni. O fantasma encara o protagonista com olhos cheios de fúria e hostilidade e responde num tom gelado. Ele diz a Lin Yu que lidar com ele não vai ser nem de longe tão fácil quanto foi com o fantasma subordinado no shopping. Lin Yu chama seu fantasma, dele, e pede que ele lhe empreste sua força. Em resposta, Dele envia uma enorme onda de energia para dentro dele, e esse poder se transforma num poderoso redemoinho de força espiritual ao redor do seu corpo. Ioni observa isso com interesse e admite que as habilidades de Lin Yu são impressionantes. Mesmo assim, ele afirma com arrogância que, se decidir fugir, o jovem à sua frente nunca será capaz de impedi-lo. Lin Yu acha vergonhoso alguém dizer palavras tão covardes com tanta arrogância. Em vez de atacar na hora, ele decide começar a conversar com o fantasma e arrancar a verdade dele primeiro. O homem afirma com calma que já sabe que Ioni foi abandonado pela garota que amava. Ele diz que essa traição o feriu profundamente e transformou essa dor em ressentimento. Ioni explode de raiva no instante em que ouve essas palavras. Ele xinga o protagonista furioso e exige saber como ele poderia conhecer algo tão pessoal e humilhante. O protagonista diz que o verdadeiro motivo do relacionamento de Ioni ter acabado foi o caminho que ele escolheu depois de se tornar um Hunter. Essa nova profissão o mudou, e aos poucos destruiu a vida que ele tinha antes. Ioni chama a garota de estúpida e ingrata com amargura, convencido de que ela nunca entendeu o quanto ele a amava. Na mente distorcida dele, a traição dela era imperdoável, e essa fúria ainda queima com força dentro dele até agora. Para Lin Yu, o fantasma diante dele não passa de um Hunter de terceira classe que caiu na ruína. Sem a proteção de um corpo vivo e da aura dele, Ioni não parece tão diferente de uma pessoa comum por trás de toda aquela pose. Ioni insiste com orgulho que é muito mais inteligente e capaz do que qualquer Hunter normal. Ele se gaba do contrato de mão dupla que fez com um fantasma, tratando isso como prova de que superou os limites das pessoas comuns. Ele explica que, mesmo se morrer, o contrato de mão dupla garante que ele não vai desaparecer de verdade. Em vez disso, ele pode continuar existindo ao se transformar justamente no fantasma com quem esse contrato foi feito.
Ioni até diz que, de certa forma, deveria agradecer à ex-namorada por tudo o que aconteceu. Sem o rancor apodrecendo dentro do coração dele por causa dela, ele acredita que nunca teria despertado o poder de um fantasma feroz. O protagonista escuta com atenção e chega a uma suspeita mais profunda. Ele acredita que esse estranho contrato bilateral está de alguma forma ligado a forças ocultas que atuam nos bastidores do mundo dos fantasmas. Ioni se recusa a revelar qualquer coisa mais para Lin Yu e debocha da ideia de ser ameaçado. Ele acredita que o homem à sua frente não é capaz de lidar com ele, porque ele é protegido pela organização mais poderosa do mundo dos fantasmas. Essa declaração realmente pega o protagonista de surpresa. Lin Yu fica claramente surpreso ao descobrir que Ioni está trabalhando junto com uma organização secreta, em vez de agir totalmente sozinho. Acontece que fantasmas poderosos reconheceram cedo o talento e o potencial de Ioni. Por causa disso, fizeram um contrato de mão dupla com ele e o usaram como ferramenta para massacrar pessoas no mundo real. O protagonista enxerga Ioni pelo que ele realmente é e não esconde o próprio nojo. Aos olhos dele, Ioni é um canalha que se uniu aos fantasmas para ajudá-los a invadir e escravizar o mundo humano. A essa altura, Ioni já foi muito além de qualquer conflito moral ou culpa. Questões de certo e errado já não significam mais nada para ele, e mulheres também não despertam mais interesse, porque a única coisa que ele valoriza agora é poder. Ioni diz que sua ex-namorada foi a primeira pessoa a perceber as mudanças estranhas e perturbadoras que estavam acontecendo dentro dele, e foi por isso que ela foi embora. Depois, ele revela friamente que, quando se tornou completamente um fantasma, ela foi a primeira pessoa que ele matou. Segundo Ioni, a segunda vítima foi o novo namorado da sua ex. Ele fala desse assassinato sem qualquer arrependimento, convencido de que o homem também merecia morrer. Ioni diz ao protagonista que pretende matar todo homem que se aproxime de mulheres e fale com elas. No começo, Lin Yu ainda tinha sentido um pequeno traço de simpatia por ele, mas agora vê Ioni como nada além de uma criatura vil e repugnante. Ioni diz que, assim que terminar sua tarefa final, vai voltar para o mundo dos fantasmas. Lá, ele pretende deixar tudo isso para trás e viver de forma livre e confortável, sem preocupação nenhuma. Então ele decide que deve voltar ao mundo dos fantasmas e relatar a existência de Lin Yu ao seu mestre. Além disso, ele quer que sua organização coloque uma recompensa pela cabeça dele e o inclua na lista de procurados. Lin Yu diz friamente ao fantasma para não ter tanta pressa, então abre com calma o portal do seu armazenamento virtual. O tom dele deixa claro que ele já preparou algo para impedi-lo. Ioni solta uma risada áspera e demoníaca, cheia de deboche e confiança. Ele diz ao protagonista que, não importa o que tente, não tem como impedi-lo de ir embora. Ioni acredita que nem o artefato mais forte consegue conter ao mesmo tempo ele e seu fantasma contratado. Convencido de que pode fugir para onde quiser, ele continua falando com arrogância, enquanto o protagonista tira silenciosamente um baralho do armazenamento virtual. O homem ergue o baralho, olha para Ioni e diz que quer jogar um jogo com ele. Então, sem qualquer aviso, lança as cartas na direção do fantasma com um movimento rápido e preciso. Essas cartas mágicas não são um objeto comum, mas sim um artefato de alto nível com um poder estranho e perigoso. Depois de ativadas, elas podem impor regras totalmente novas aos fantasmas e forçá-los a obedecer. No instante em que o artefato faz efeito, Ioni e seu fantasma contratado despencam juntos no chão. Ele fica completamente chocado e não consegue entender por que sua teletransporte de mão dupla de repente deixou de funcionar. Lin Yu diz ao fantasma que, já que ele quer tanto fugir, então eles podem jogar cartas primeiro. Depois, ele anuncia calmamente a nova regra: até a partida acabar, o fantasma não tem permissão para sair. Ioni sabe muito bem que alguns artefatos podem suprimir ou bloquear energia Yin. Mas o que o deixa confuso é que ele não consegue sentir nem o menor traço de aura vindo dessas cartas de baralho. Sob a nova regra estabelecida pelo artefato, depois que alguém recebe um convite para entrar no jogo, recusar já não é mais uma opção. O oponente não pode negar, não pode escapar e nem simplesmente ir embora. Ioni finalmente percebe que, nas regras desse jogo fantasmagórico, o protagonista tem mais autoridade do que ele.
Essa compreensão o enche com uma mistura selvagem de desespero, humilhação e fúria incontrolável. Lin Yu diz ao fantasma que esse nem de longe é o maior problema com que ele deveria se preocupar agora. Ele aconselha que pare de entrar em pânico e coloque a atenção onde realmente importa, no jogo em si. Forçado pela regra, Yoni concorda obedientemente em jogar com o protagonista. Ele se lembra de que já trabalhou como croupier em um cassino e então pergunta a Lin Yu que tipo de regras esse jogo vai seguir. Lin Yu responde que o jogo vai seguir as mesmas regras do pôquer, simples e conhecidas. Então ele já abre a partida apostando 1000 Minbi, definindo o tom sem hesitar. Yoni fica visivelmente chocado no momento em que ouve o valor da aposta. Ele diz que, para ele, essa quantia é enorme e não é algo que possa simplesmente jogar na mesa com facilidade. Lin Yu lembra friamente de que ele estava falando em colocar uma recompensa pela cabeça dele até um instante atrás. Por causa disso, acredita que o vilão deve ter recursos suficientes para cobrir a aposta, se realmente quiser jogar. O protagonista então diz a Yoni que, se ele não tiver Minbi suficiente, existem outras coisas que pode apostar no lugar. Artefatos, materiais raros e qualquer coisa carregada de energia Yin podem ser usados como aposta. Uma pequena mesa de jogo se materializa silenciosamente diante dos dois jogadores, como se o próprio artefato estivesse forçando aquela cena a existir. Yoni entende que agora não tem mais como escapar e aceita, contra a vontade, que não tem outra escolha além de seguir as regras do jogo. Yoni encara o jogo com foco afiado e nervoso, enquanto Lin Yu distribui as cartas pela mesa com calma e habilidade. Cada movimento parece suave e controlado, mostrando não só confiança, mas também uma tranquilidade que já coloca pressão no adversário antes mesmo da rodada começar. O fantasma pega de forma rígida a carta lançada pelo protagonista e abaixa os olhos para ela por um segundo. No olhar de Yoni, medo e admiração se misturam de um jeito estranho e incômodo, porque ele percebe claramente que o homem à sua frente está longe de ser alguém comum. Uma onda repentina de confiança sobe em Yoni, e ele abre um sorriso largo e arrogante. Segurando várias cartas que parecem fortes o bastante para vencer, ele anuncia sua aposta em voz alta, como se já tivesse virado a situação. Lin Yu apenas olha para Yoni com olhos calmos e indecifráveis, sem se apressar para dizer nada. Então ele levanta 3 cartas uma por uma, revelando que todas são ases, numa demonstração tão firme e confiante que parece uma declaração silenciosa de vitória certa. A expressão de Yoni muda na mesma hora quando ele percebe de repente que a combinação de cartas que tinha no começo já não é mais a mesma. Chocado e furioso, o fantasma imediatamente acusa o homem à sua frente de estar trapaceando. Lin Yu responde à acusação sem o menor sinal de pânico ou irritação. Num tom firme, ele diz que não tem absolutamente motivo nenhum para trapacear contra um oponente como ele. Incomodado e sem querer aceitar o resultado, Yoni entrega a quantia perdida ao protagonista com evidente má vontade. Mesmo assim, ele insiste que Lin Yu só deu sorte dessa vez e diz que vai recuperar tudo na próxima rodada. Lin Yu não consegue deixar de pensar que deve ter alguma coisa errada na cabeça do adversário. Mesmo sabendo que essas cartas são um artefato de alto nível, Yoni ainda está tratando tudo como se fossem cartas comuns de uma mesa de aposta normal. Yoni fica visivelmente insatisfeito no instante em que olha para a nova mão que recebeu. Ao mesmo tempo, uma sensação estranha percorre seu corpo, e ele percebe que 2 correntes de poderosa energia Yin estão subindo silenciosamente das cartas em sua mão. Com um movimento brusco e irritado, o fantasma joga as cartas sobre a mesa, como se não quisesse mais encostar nelas. Frustrado, ele diz que claramente tem alguma coisa errada com essas cartas de baralho. Os olhos de Lin Yu ficam mais frios enquanto ele avisa o fantasma para não testar mais as regras. Ele diz sem rodeios que, se continuar se recusando a jogar direito, isso vai acabar muito mal para ele, e muito rápido também. Yoni perde mais uma rodada, e o resultado o deixa resmungando baixinho em clara frustração. Com uma expressão sombria no rosto, ele entrega a contragosto mais 1000 Minbi ao protagonista. O fantasma reclama que fazia muito tempo que não perdia várias rodadas seguidas desse jeito. Convencido de que há algo errado na forma como as cartas estão sendo distribuídas, ele exige que seja permitido completar a mão por conta própria. Nesse ponto, Yoni começa a montar na cabeça o que pode realmente estar acontecendo.
Ele passa a suspeitar que o protagonista está usando secretamente poder Yin para influenciar o fluxo das cartas. Lin Yu mostra casualmente outra mão com 3 ases, como se esse resultado não tivesse nada de especial para ele. Depois, repete com calma que não tem motivo para trapacear, porque o jogo já está pendendo a seu favor. Ele diz que é só sorte, mas Yoni já não acredita mais nessa explicação. Decidido a reagir, Yoni resolve combinar seu poder com o do fantasma contratado, se inclina em direção ao espírito e ordena que ele transfira sua energia imediatamente. Mas o resultado só destrói ainda mais a confiança dele. Yoni percebe rapidamente que, mesmo juntando forças com seu fantasma contratado, ainda não consegue competir com o protagonista sentado calmamente à sua frente. Lin Yu já esperava que Yoni fosse recorrer ao cúmplice mais cedo ou mais tarde, então não fica nem um pouco surpreso. Totalmente preparado para suportar a energia combinada dos 2 fantasmas, ele revela com calma mais uma combinação de 3 ases diante deles. Por fim, Yoni admite com amargura que ficou completamente sem dinheiro. Ao ouvir isso, Lin Yu diz que, se o dinheiro acabou, então ele pode começar a usar seus pertences para pagar a dívida do jogo. Yoni de repente sente o peso do próprio passado e percebe o quão pouco realmente teve na vida. Como era apenas um hunter de 3ª classe quando estava vivo, nunca foi rico bastante para conseguir bens realmente valiosos. Então o fantasma diz que ainda tem um item sobrando e pretende mostrá-lo a Lin Yu. Na cabeça dele, assim que o jovem vir o que está no bolso dele, toda aquela confiança arrogante vai desaparecer na mesma hora. Yoni enfia a mão no bolso e puxa devagar um distintivo. O design dele parece muito com a insígnia usada pelo Council of Otherworlds, fazendo com que fique óbvio de imediato que não se trata de um objeto comum. Lin Yu pede para a secretária Bai examinar com cuidado o distintivo do fantasma e identificá-lo. Depois de analisar, a garota informa que se trata de uma credencial de uma organização poderosa, e que 2 dos diretores dela até atuam como conselheiros no mundo dos fantasmas. Mesmo depois de ouvir isso, Lin Yu continua sem se impressionar. Ele julga que, embora Yoni possa ser apenas um funcionário de baixo nível dentro dessa organização, ele não tem futuro real ali e nunca vai subir o bastante para virar um dos tomadores de decisão. Yoni imediatamente tenta usar o distintivo como trunfo e manda o protagonista soltá-lo na mesma hora. Ele avisa que, se Lin Yu não quiser virar inimigo de uma organização poderosa, é melhor recuar agora. O fantasma vai ainda mais longe e oferece fingir que nada aconteceu hoje, contanto que deixem ele ir embora. Em resposta, o protagonista decide que chegou a hora de mostrar a Yoni um distintivo seu. Lin Yu coloca a mão no bolso e tira calmamente seu distintivo do Council of Otherworlds. Segurando onde o fantasma pode ver, ele diz a Yoni que o dele é só um pouquinho diferente. No instante em que Yoni vê aquilo, medo e choque tomam conta do rosto dele ao mesmo tempo. Ele entende na hora que essa é a marca de um verdadeiro senhor dos fantasmas, e que a organização por trás dele não passa de um escritório de 3ª categoria comparado ao Council of Otherworlds. Lin Yu diz friamente ao fantasma que a organização para a qual ele trabalha está, na verdade, abaixo da sua própria autoridade. Em outras palavras, se ele decidir apagar Yanni ali mesmo, ninguém de lá ousaria contestar. O fantasma percebe imediatamente o tamanho do desastre em que se meteu. Sabendo que uma única ordem do protagonista poderia colocar a organização inteira contra ele, ele cai de joelhos, admite que estava errado e implora desesperadamente por perdão. Yoni tenta às pressas se mostrar útil para sobreviver. Ele diz ao protagonista que pode recrutar espíritos malignos para o seu lado e também entregar todas as informações secretas que possui no momento. Lin Yu percebe na hora que o vilão ainda não entendeu a posição em que está. Mesmo sendo nada mais que um funcionário de 4º nível, Yoni ainda está tentando negociar com alguém que está muito acima dele em hierarquia. O protagonista diz ao fantasma num tom seco e impiedoso que matar um canalha como ele não traria consequência nenhuma. Para Lin Yu, não existe nada nesse homem que mereça ser poupado. Ele deixa isso ainda mais claro ao dizer que um fantasma responsável por tirar centenas de vidas não pode, de jeito nenhum, ser perdoado e depois sair andando livremente. Alguns crimes já passaram muito do ponto do perdão. Lin Yu ativa o baralho mágico mais uma vez, e a força sinistra ao redor da mesa volta a se agitar.
Então ele diz ao fantasma que o tempo de implorar acabou, e que agora é hora de continuar o jogo. Naquele mesmo momento, os reforços finalmente chegam para os detetives do Esquadrão de Investigação do Departamento número 9. A presença deles aumenta a pressão da cena, mas o estranho jogo de cartas no centro de tudo fica ainda mais surreal. Um homem bonito dá um passo à frente e diz aos detetives que já leu o relatório no caminho até ali. Pelo que viu, esse incidente claramente é muito mais complicado do que um caso comum de fantasma. O homem diz que está pronto para chamar um TERS veteranos de todos os departamentos, se for necessário. O objetivo dele é montar uma unidade de elite forte o bastante para assumir o controle da situação antes que ela piore ainda mais. O chefe ordena severamente que os detetives se mantenham alertas e ajam com extrema cautela. Ele manda todos estarem prontos para usar suas técnicas mais fortes caso eliminar o espírito maligno se torne necessário. Os detetives ficam cheios de determinação depois de ouvir essas ordens e não perdem tempo. Um após o outro, eles correm até o beco onde o protagonista e Oni ainda estão presos nesse confronto bizarro. Quando os funcionários do departamento número 9 finalmente chegam e veem o que está acontecendo, eles travam de pura confusão. Todos encaram o protagonista jogando cartas calmamente com um fantasma e se perguntam em que cena absurda eles acabaram de entrar. O chefe do departamento logo percebe que a pessoa diante dele é o jogador conhecido no fórum como Imperor. Sem conseguir esconder a confusão, ele pergunta aos subordinados por que um homem desses está sentado ali jogando cartas com um fantasma em vez de simplesmente esmagá-lo. O chefe do departamento logo nota que Yoni está com uma mão terrível, e ao mesmo tempo as próprias cartas de baralho estão soltando uma quantidade enorme e assustadora de poder. Só isso já mostra para ele que esse não é um jogo comum. O homem não consegue deixar de se perguntar que tipo de baralho é esse de verdade e de onde um artefato assim poderia ter vindo. Seus subordinados só conseguem supor que deve ser algum artefato fantasma extremamente raro e valioso. Um jovem detetive pergunta nervosamente o que eles deveriam fazer nessa situação. O comandante diz para não interferirem, porque o artefato do protagonista é poderoso demais, e eles não têm nenhuma forma prática de influenciar o que ele está fazendo. O chefe do departamento observa por um instante o rosto calmo do protagonista e chega a uma conclusão silenciosa. Só por aquela expressão, ele percebe que o homem não precisa da ajuda deles nem um pouco. O fantasma perde mais uma rodada do jogo, e Linho não fica nem um pouco surpreso. Sabendo muito bem que Yoni já não tem mais dinheiro algum, ele oferece outra vez a opção de pagar com artefatos ou materiais ricos em energia Yin. Yoni diz com amargura ao protagonista que, a essa altura, já não tem mais nada para entregar. Ele chega a dizer que já teve de entregar seu distintivo para a organização, o que o deixou quase sem nada de valor. Lin Yu responde sem o menor traço de simpatia na voz. Ele diz ao fantasma que, se não consegue pagar a dívida do jogo, então o castigo que o espera vai ser severo. Yoni de repente cai no choro, sem deixar nem sinal da arrogância de antes. Com a voz tremendo, ele diz que não pretende mais quebrar as regras e implora para que o protagonista o perdoe dessa vez. O protagonista responde com ação em vez de misericórdia e desfere um golpe brutal direto na mão do fantasma. No mesmo instante, um clarão cegante de energia explode para todos os lados e ilumina toda a área ao redor deles. Esse golpe esmagador arranca a mão do fantasma num único movimento. Yoni solta um grito agudo de pura agonia enquanto tenta desesperadamente conter a energia caótica saindo do próprio corpo. Os funcionários do departamento de investigação ficam completamente atônitos com a escala do poder do protagonista. Eles acabaram de ver ele decepar a mão de um fantasma feroz com uma facilidade assustadora, como se aquilo não tivesse dificuldade nenhuma. O jovem detetive encara a cena sem acreditar e chega rápido a uma conclusão. Ele acredita que esse homem deve ser pelo menos um Hunter de 5º nível, porque até fantasmas ferozes claramente não conseguem resistir a ele. A equipe do departamento mal consegue acreditar no que está vendo com os próprios olhos. O protagonista não só esmagou o espírito do inimigo, como também forçou 2 fantasmas ferozes a baixarem a cabeça e obedecerem como criminosos derrotados. Lin embaralha o baralho outra vez de forma casual, com movimentos calmos e quase relaxados. Então ele olha para Yoni e diz num tom tranquilo que já está na hora do próximo jogo.
Yoni estende a mão e pega suas cartas da mesa com as mãos tremendo. No fundo, ele percebe com um terror crescente que, se perder de novo, o próximo pagamento pode ser o próprio corpo e a própria alma. Yoni perde a rodada seguinte sem qualquer chance de discussão ou fuga. A punição cai na mesma hora, e num momento horrível, sua mão direita inteira é arrancada dele. O orgulho do fantasma desmorona completamente sob o peso da dor e do medo. Com uma voz miserável, ele implora para que o protagonista o poupe e súplica desesperadamente pela própria vida. Yoni cai de joelhos, se contorcendo e gritando de dor enquanto o corpo treme. Ele implora para poder viver e insiste que perder a mão arrancada já deveria ser pagamento suficiente por tudo o que fez. Lin-Yu não mostra piedade nenhuma e manda o fantasma voltar para o jogo imediatamente. Com frieza, ele diz que Yoni ainda nem começou a entender o castigo que realmente merece. O protagonista acredita que, depois de massacrar centenas de inocentes, Yoni já perdeu qualquer direito de implorar pela vida. Aos olhos de Lin-Yu, alguém assim já não merece misericórdia nenhuma. Yoni lentamente pega as cartas de novo, embora seu coração já esteja cheio de desespero. Ele sabe que agora é impossível vencer um jogo normal, então, com a morte cada vez mais perto, decide lutar até o fim. Aproveitando um breve instante em que a atenção do protagonista se desvia, o fantasma age de repente. Ele arranca cartas da mesa e as arremessa violentamente direto no homem, esperando abrir uma brecha. Yoni convence a si mesmo de que o poder das regras deve ter algum tipo de alcance limitado. Apostando tudo nesse palpite, ele tenta se soltar junto com seu fantasma contratado e ativar a técnica de teletransporte para escapar. Mas o protagonista reage na mesma hora e canaliza poder nas cartas mágicas sem hesitar. No segundo seguinte, ele as lança contra os fantasmas em fuga com uma precisão mortal. Os corpos dos dois fantasmas começam a se desfazer quase no mesmo instante, se quebrando aos poucos em incontáveis partículas minúsculas. Nesse momento, Yoni finalmente percebe em horror que essa regra não tem fraqueza nenhuma e nem limitação de alcance que ele possa explorar. Poucos segundos depois, os dois corpos fantasmagóricos são completamente destruídos e desaparecem da existência. O protagonista recolhe calmamente os dois núcleos de alma deixados para trás e os guarda para si. Quando a batalha termina, a equipe do departamento de investigação finalmente se aproxima do homem com cautela e admiração. O chefe deles olha para Lin-Yu e pergunta diretamente se ele é mesmo o jogador conhecido pelo apelido Imperor. Lin-Yu dá uma resposta simples e calma e informa ao departamento que os dois fantasmas estão mortos. Para ele, esse incidente sobrenatural agora pode ser considerado totalmente resolvido. O jovem detetive comenta baixinho com o parceiro que a ida deles até a pensão foi praticamente inútil. No fim, Lin-Yu resolveu toda a situação sozinho, sem precisar de ajuda real deles. Então o detetive apresenta Lin-Yu formalmente ao chefe e deixa uma coisa muito clara. Ele diz que esse homem salvou a cidade hoje, e que, sem a participação dele, as consequências dessa operação teriam sido desastrosas. Lin-Yu não nega essa avaliação e concorda abertamente com a opinião do detetive. Na visão dele, a equipe do Departamento 9 realmente não teria conseguido fazer nada de relevante contra aqueles fantasmas. O chefe fica pensativo e diz que incidentes sobrenaturais têm acontecido com cada vez mais frequência ultimamente. Por causa disso, ele já decidiu que o departamento precisa ser ampliado o mais rápido possível. Os funcionários do departamento de investigação se curvam juntos diante do protagonista em perfeita sincronia. Com total sinceridade, eles agradecem a ajuda na investigação e prometem que a recompensa deles será entregue o quanto antes. Lin-Yu apenas sorri de leve e diz que, na verdade, nem precisa de recompensa por isso. Afinal, ele sabe muito bem que já tem centenas de milhões de moedas paradas na conta. Logo depois, Xiao Li leva uma pasta com o relatório completo do incidente sobrenatural para o chefe. O clima volta a ficar mais sério à medida que o pós-batalha dá lugar à investigação formal. A garota diz que lidar com dois fantasmas ferozes nunca foi realmente difícil para Lin-Yu. Mas o chefe do departamento responde que o que mais preocupa ele não é a luta em si, e sim as cartas assustadoras que Lin-Yu usou. De acordo com o relatório, aquelas cartas possuem a habilidade assustadora de estabelecer regras próprias.
Só isso já faz delas um artefato profundamente perigoso e extraordinário. Xiao Li confirma que o protagonista está carregando um artefato de primeira linha do mais alto nível. No julgamento dela, ele é totalmente capaz de gerar poder de regras, algo muito além das ferramentas fantasmagóricas comuns. O homem conclui em silêncio que alguém com força e recursos assim não pode ser uma pessoa comum. Ele acredita que alguém capaz de usar esse tipo de poder deve ser pelo menos um Hunter de 7ª classe. Ele também acha que Lin Yu escondeu sua verdadeira identidade de propósito por muito tempo. Ao escolher investigar pessoalmente um incidente de nível distrital, o homem basicamente se expôs por vontade própria. O chefe fica ainda mais convencido de que Lin Yu agiu assim porque queria contato direto com o departamento deles. Por isso, ele manda a garota marcar um encontro particular com ele o quanto antes. Xiao Li concorda imediatamente e diz que vai cuidar disso sem demora. Ela pega o telefone na hora e liga para a secretária Bai para colocar tudo em movimento. Não muito tempo depois, Lin Yu ouve seu celular começar a tocar. Ele o ergue devagar, dá uma olhada na tela e atende a ligação com a calma de sempre. Xiao Li cumprimenta o jovem com simpatia e diz que já ficou sabendo do sucesso dele em resolver o incidente sobrenatural. Há uma admiração evidente na voz dela quando fala isso. Lin Yu confirma que a informação está correta sem fazer grande caso disso. Ele diz que a ameaça já passou e acrescenta, quase casualmente, que lidou com os 2 fantasmas ferozes sem muito problema. Xiao Li agradece sinceramente ao protagonista pela ajuda que ele deu durante a investigação. Depois, num tom mais suave, ela o convida para jantarem juntos em breve. Lin Yu não vê motivo real para recusar o convite. Além disso, ele entende muito bem que ter uma amiga confiável no jogo é sempre algo útil e valioso. Xiao Li diz que conhece um excelente restaurante que seria perfeito para o encontro. Depois, acrescenta que vai mandar um carro buscar o jovem mais tarde, à noite. Lin Yu olha para o relógio e percebe que ainda falta bastante tempo até anoitecer. Como não tem nada urgente para fazer, decide passar o tempo navegando pelo fórum. O jovem entra na própria conta e logo percebe uma mensagem de parabéns esperando por ele, enviada por Bai. O timing disso chama a atenção dele na mesma hora. Lin Yu entende rapidamente o que isso implica e tira uma conclusão silenciosa. A garota claramente sabe muito mais do que a maioria das pessoas, o que sugere que o fórum está intimamente ligado ao departamento número 9. O homem responde à mensagem dela e escreve que realmente não há necessidade de agradecê-lo pelo que aconteceu. Então Bai o convida para se encontrar no Horror Space naquela noite, para poder entregar pessoalmente a recompensa dele. Bai também aproveita a chance para convidar o protagonista a participar de uma missão de confronto em larga escala marcada para a próxima semana. A mensagem dela deixa claro que essa não é uma missão comum. A missão de confronto em larga escala é uma missão especial liberada apenas depois de concluir o 10º andar do Purgator. Ela acontece fora do mundo dos fantasmas e coloca Hunters de outros países no mesmo campo de batalha. Lin Yu fica genuinamente interessado no instante em que lê esse convite. Até agora, ele só tinha ouvido as pessoas no fórum falarem sobre missões assim e nunca tinha participado pessoalmente de uma. A garota explica que, numa missão chamada Confrontation, simplesmente concluir o objetivo principal não é suficiente. Além disso, os participantes também precisam lutar contra Hunters de outros países. Bai acrescenta que Hunters de países diferentes normalmente ficam separados uns dos outros e são colocados em servidores diferentes. Só em missões raras e especiais como essa é que todos são reunidos no mesmo evento. Lin Yu entende rápido a verdade cruel por trás dessa missão. Se os Hunters quiserem ter alguma chance de sobreviver até o fim, em algum momento vão ser forçados a destruir uns aos outros. Isso não é só um teste de coragem, mas um jogo brutal em que a misericórdia pode facilmente virar uma sentença de morte. Bai confirma em um tom impotente que essa infelizmente é a realidade. Todo jogador está preso pelas regras do jogo, e se alguém se recusar a matar, mais cedo ou mais tarde será ele quem vai ser apagado. Ao ouvir isso, Lin Yu entende na mesma hora o verdadeiro motivo de a garota estar procurando por ele. Ela quer que ele entre para o time dela e a ajude a enfrentar Hunters de outros países. A garota diz abertamente que ficaria realmente feliz se Lin Yu participasse da missão com eles.
Ela explica que as recompensas por entrar são extremamente generosas, e além disso, o time deles ainda tem justamente 2 vagas sobrando. Lin Yu já estava ansioso para explorar o mundo dos fantasmas mais a fundo o quanto antes. Aos olhos dele, um lugar gigantesco assim é raro demais para ser ignorado, e não tem como ele deixar uma oportunidade tão valiosa escapar. Bai avisa Xiaoli que concluiu o pedido da garota exatamente como foi solicitado. Agora que tudo foi organizado, Xiaoli finalmente pode encontrar o protagonista pessoalmente e falar com ele cara a cara. Xiaoli fica absurdamente feliz ao saber que um jogador poderoso como Lin Yu está disposto a entrar para o lado deles. O time dela já vinha sendo tratado há muito tempo como azarão excluído, então a chegada dele parece um feixe repentino de esperança rompendo toda a pressão que eles vinham suportando. A garota não consegue esconder a expectativa crescente. No fundo, ela realmente espera que, com a ajuda de Lin Yu, o time deles finalmente consiga subir e conquistar uma das posições de destaque, em vez de continuar ficando de lado. Um carro de luxo premium para lentamente em frente a um restaurante caro e elegante. Só a chegada dele já passa uma sensação de riqueza e status, deixando a entrada sofisticada ainda mais imponente. Lin Yu sai do carro sem pressa, então levanta os olhos para observar o restaurante diante dele. A decoração luxuosa, o exterior impecável e o clima inconfundível de riqueza até deixam ele um pouco surpreso com o tamanho da extravagância do lugar. O gerente vem pessoalmente recebê-lo e convida o jovem a entrar com toda a educação. Com uma postura respeitosa, ele informa a Lin Yu que Xiaoli já está esperando por ele em um salão reservado conhecido como Noble Ermite. Um grupo de jovens que está ali por perto percebe a cena na mesma hora e começa a observar o protagonista com grande curiosidade. Eles não conseguem entender por que o gerente do restaurante, que normalmente é tão reservado, está tratando esse jovem desconhecido com uma cortesia tão fora do comum. Um dos rapazes de repente percebe algo importante e aponta isso para os outros. Ele nota que Lin Yu chegou num carro que claramente pertence à família de Xiaoli, o que faz a situação ficar muito mais interessante aos olhos deles. Um dos caras se vira para o amigo e diz que já sabe muito bem dos sentimentos que ele vem carregando por Xiaoli. Para todo mundo ali, está óbvio que o interesse dele por ela nunca foi segredo. O grupo começa a levantar hipóteses entre si, achando que Lin Yu deve ser o jovem mestre de alguma família rica. Na cabeça deles, simplesmente não existe chance de Xiaoli se aproximar de um pobre comum. O cara se lembra de que uma vez enviou flores para Xiaoli tentando conquistar o favor dela. Só que a garota rejeitou a investida e disse com calma que não estava pronta para um relacionamento, porque sua vida e sua atenção já estavam voltadas para o jogo. Sem querer largar o ciúme, o cara inventa outra teoria maluca. Ele supõe que Lin Yu talvez seja algum parente distante da família, ou talvez até um filho ilegítimo cuja existência foi mantida em segredo até agora. Os amigos dele reagem na hora a essa especulação absurda e dizem que a imaginação dele já saiu completamente do controle. Até para eles, essa história parece dramática demais para ser levada a sério. Mesmo assim, um dos jovens estreita os olhos e diz que, se esse rumor sobre um filho ilegítimo tiver qualquer fundo de verdade, isso poderia prejudicar seriamente a imagem pública da família de Xiaoli. Na visão dele, esse tipo de informação poderia virar uma arma útil se fosse bem usada. O jovem começa a fantasiar ainda mais, achando que, se os negócios da família de Xiaoli algum dia começarem a entrar em crise, então ele talvez vire a pessoa de quem ela mais vai precisar. Na cabeça dele, essa finalmente seria a chance de entrar em cena e conquistá-la. Ele até diz com confiança que um dos seus amigos é um Ghost Hunter. Por causa dessa conexão, ele pretende dar a Xiaoli vários artefatos obtidos com esse Hunter, esperando que esses presentes amoleçam o coração dela e acabem com a distância que ela mantém dele. Depois de se empolgarem com a própria conversa, os jovens seguem decididos em direção ao restaurante caro. Agora eles estão determinados a descobrir quem exatamente é esse novo homem ao lado de Xiaoli. No instante em que Lin Yu entra no salão, seus olhos caem imediatamente sobre Xiaoli. Assim que vê ele, a garota se anima na hora, acena com a mão feliz e o chama para a mesa com uma simpatia bem visível. Xiaoli convida Lin Yu calorosamente para se sentar diante dela. Ela diz que esse jantar caro de hoje é a forma dela de agradecer de verdade,
e fica claro que ela quer muito que ele se sinta sinceramente valorizado. Mesmo dizendo isso, a garota sabe muito bem que uma refeição como essa não é nada comparada à ajuda que Lin Yu já deu a ela. Por mais luxuoso que o jantar seja, ainda assim não consegue compensar de verdade tudo o que ele fez. Lin Yu responde com calma e diz que não acha que tenha feito nada tão extraordinário. Na opinião dele, qualquer pessoa colocada na mesma situação deveria ter entrado em ação e feito a mesma coisa sem hesitar. Depois de uma breve pausa, Lin Yu pergunta a Xiaoli quanto poder espiritual ela tem no momento. A garota responde honestamente que agora já chegou ao nível de uma Hunter de segunda classe, e dá para notar um traço de orgulho na voz dela quando fala isso. Lin Yu então descobre que, graças ao Soul Cleansing Wine que ele havia dado a ela antes, Xiaoli conseguiu capturar um fantasma com sucesso. Esse avanço claramente teve um papel importante em ajudar no aumento da força atual dela. Lin Yu pensa consigo mesmo que, com um fantasma contratado ao lado dela, Xiaoli já deve ser capaz de competir até contra jogadores de rank mais alto. Ele também se lembra de que Bai mencionou que ainda havia 2 vagas sobrando no time, e nesse momento começa a considerar convidar uma garota para entrar. Lin Yu fala para Xiaoli sobre o novo jogo internacional e explica que, se ela conseguir concluir a missão com sucesso, sua força geral poderá aumentar drasticamente, talvez até dobrar em comparação com o que é agora. Xiaoli imediatamente demonstra muita dúvida em relação a si mesma ao ouvir isso. Ela sente que a diferença entre o nível dela e o de Lin Yu é grande demais, e não quer virar um peso morto que arraste o time inteiro para baixo. Lin Yu diz com gentileza para ela não se subestimar tão rápido. Ele lembra que conseguir controlar um fantasma já é um resultado excelente entre os Hunters, e isso por si só prova que ela é muito mais capaz do que acredita. Ele continua dizendo que, ao enfrentar uma missão perigosa, é sempre melhor trabalhar com alguém que você conhece e em quem confia do que com um estranho completo. Além disso, Lin Yu admite que, para começar, ele nem tem tantos conhecidos assim dentro da comunidade de Hunters. Depois de ouvir tudo, Xiaoli finalmente concorda com a proposta do protagonista. Ela diz com sinceridade que confia em Lin Yu, e que essa confiança é o maior motivo para estar disposta a correr esse risco com ele. Lin Yu diz para ela não se preocupar demais com o que vem pela frente. Com uma voz calma e firme, ele promete que sempre vai estar por perto, e que, se qualquer perigo aparecer, vai salvá-la imediatamente. Xiaoli decide em silêncio que não vai deixar uma oportunidade tão rara escapar. Mais do que tudo, ela quer ficar mais forte e se tornar uma parceira de verdade para Lin Yu, alguém em quem ele possa realmente confiar, e não alguém que só precisa ser protegida. Nesse momento, uma batida alta ecoa de repente na porta da frente, quebrando o clima silencioso do ambiente. Lin Yu vira um pouco o rosto e pergunta a Xiaoli se por acaso ela estava esperando algum convidado. Antes que muita coisa possa ser dita, um grupo de jovens empurra a porta e entra no salão. Um dos caras manda o gerente sair da frente num tom grosseiro, deixando claro que não tem o menor respeito pelos limites e pelas relações pessoais do homem. Xiaoli imediatamente explica a Lin Yu que o jovem à frente é o filho de um dos parceiros de negócios do pai dela. Com irritação visível, ela diz que ele é absurdamente inconveniente e promete que vai se livrar dele rapidinho. O cara vai direto até Xiaoli com um sorriso forçado no rosto. De forma casual, ele diz que estava só passando por ali e quis parar por um momento para ver como ela estava. Xiaoli responde de forma contida e distante. Ela diz que está tudo bem, mas também deixa claro que no momento está no meio de uma reunião de negócios e muito ocupada. Ao ouvir isso, o cara muda a atenção e analisa Lin Yu de cima a baixo com cuidado. Depois, volta-se para Xiaoli e pergunta diretamente quem esse jovem deveria ser. Xiaoli diz sem rodeios que eles estão discutindo assuntos de negócios e que o protagonista é amigo dela. O tom dela é simples e firme, sem deixar espaço para ele agir como se tivesse qualquer direito de perguntar mais.